Olá, meus irmãos. Aqui vamos nós começando esse ano de 2025 com as nossas reflexões, com os nossos estudos e o nosso desejo de que, através desses conhecimentos, possamos ir devagarinho, acendendo luzes na nossa mente, compreendendo mais a nós mesmos, compreendendo a vida, a nossa relação com o nosso próximo, seja nosso familiar, nosso companheiro de trabalho, que a gente exercite o Evangelho de Jesus para que possamos construir a paz. Essa paz que nós desejamos tanto, ela é resultado de exercício, né? Do exercício do amor, do exercício do perdão, do auto-perdão, do perdão ao nosso próximo. É exercício também de reflexões sobre a vida. Então, que esse ano seja um ano onde nós possamos dar um pouquinho mais de tempo para a nossa mente, para o nosso coração, e que esse tempo seja um tempo de bons pensamentos, de meditações, de boas leituras, né? E assim construir um caminhar diferente, mais leve, mais light, né? Para todos nós. E é esse o nosso desejo para 2025. Não só desejo, mas também colocar em ação, não é verdade? Para a felicidade de todos nós. E aqui nós, da Comunidade Espírita Caminheiros do Amor, a nossa sede aqui em São Paulo, na rua Arnaldo Magnicário, 1370, Santo Amaro, a gente tem essas oportunidades belíssimas de nos reunir com a doutrina dos Espíritos, com o Evangelho segundo o Espiritismo, com o Livro dos Espíritos, as obras de Kardec, né? Mas, acima de tudo, a base, né? O Livro dos Espíritos e o Evangelho, para assim podermos compreender melhor essas informações que o plano espiritual trouxe para nós já há 150 e poucos anos, né? E que a gente então agora está precisando bastante entender, né? O tempo agora já está mais corrido, cheio de mudanças, e é necessário ter um entendimento mais amadurecido da lei de Deus, não é verdade? Então, na nossa comunidade, a gente tem a oportunidade dessas reflexões, desses estudos durante toda a semana, e também nas redes sociais, né, que a gente vai disponibilizando esses estudos para que todos também possam se juntar a nós, né, nessa caminhada mais feliz, mais harmoniosa. E assim, então, vamos pedindo a bênção dos benfeitores espirituais, do Mestre Jesus, para que assim esse seja um momento especial para todos nós. Um momento de bons aprendizados, um momento de tranquilidade para o nosso espírito, de reposição de boas energias, de refazimento físico e espiritual para todos nós, porque quando nós nos reunimos com estes aprendizados, estamos nos ligando muito a Jesus, é o nosso mestre, e nós somos seus pequeninos discípulos. Então, que esse momento seja um momento muito especial para o coração de todos nós, e que através desses conhecimentos possamos fazer uma vida melhor para nós, para todos aqueles que nos rodeiam. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito bem. E assim, vamos aqui, estamos com o Livro dos Espíritos, na sequência dos nossos estudos. Estamos terminando o capítulo que fala sobre a lei da conservação, que é o capítulo 5 do livro 3º, que a gente já explicou, que o Livro dos Espíritos é uma coleção de livros dentro dele mesmo, de assuntos, né? A gente já passou por vários assuntos e agora a gente está estudando, refletindo sobre as leis divinas ou naturais.
E esse capítulo 5 falou para a gente a respeito de uma lei muito importante que vai falar sobre a lei da conservação. É exatamente o manualzinho, não é? Como fazer para ficar vivo, né? Pelo menos com o corpo material aqui funcionando plenamente, nesta oportunidade de estarmos aqui encarnados no planeta Terra para realizar uma porção de objetivos. Então, a lei da conservação veio explicando para a gente uma série de coisas, né? As nossas necessidades básicas, aquilo que é importante para a gente, né? Para que a gente possa então se desenvolver plenamente, como que o planeta, que é essa grande escola, nos oferece essas necessidades básicas. Então o capítulo veio falando também daquilo que não é necessário, supérfluo, veio falando de privações, que muitas vezes a gente se priva de coisas achando que aquilo vai nos elevar espiritualmente mais perto de Deus. E o que nos eleva espiritualmente perto de Deus é cumprir com o Evangelho do Mestre Jesus. Não tem nada de material, né? Uma penitência, um castigo que a gente se põe que possa nos fazer elevar espiritualmente, a não ser que essa privação ela esteja ligada a uma condição de doação de algo que é importante para a gente, que a gente vai dar para o nosso próximo, porque quer vê-lo genuinamente feliz, assim como a gente também é feliz. Essas questões que vamos ver agora, ela fala exatamente sobre isso, sobre o que realmente significa sacrifício, né, diante de Deus, o que realmente tem importância para Deus, o que de nós podemos fazer para amadurecer, né, a nós mesmos, ajudando o nosso semelhante. Então ele vai aqui trabalhar mais de perto essas questões. Nas questões anteriores já foi falado um pouco, mas aqui o Kardec, a gente sabe que o Kardec é insistente, né? Ele pega o plano espiritual e vai perguntando até destrinchar tudo que ele pode destrinchar. E aqui as questões 725, 726, 727, eles vão tirar, né? O plano espiritual vai tirar de vez toda essa imaginação, fantasia que a gente faz a respeito da vontade de Deus para com a gente. Então, vamos lá, começando, né, do princípio. Qual o plano de Deus para nós? O plano de Deus para nós é nos colocar, né, ele nos cria simples e ignorantes, nos oferece os planetas do universo, que são escolas, para que a gente, através das oportunidades das encarnações, a gente vá frequentando essas escolas, de acordo com os níveis espirituais que estamos, né, como uma escola. E a gente vai, com a nossa experiência nesse planeta, aprender, desenvolver, corrigir o nosso espírito, ou seja, é um plano de educação que o Pai nos oferece. Ah, mas não era mais fácil ele criar todo mundo já muito bem educado? Então, parece que não, de acordo com a vontade dele. A vontade dele é essa, né, de criar todos simples, ignorantes, e que a gente execute por obra própria e tenha mérito por isso, né, na execução da nossa perfeição. Ele nos cria simples com destino à perfeição, e a gente tem que trilhar o caminho da subida para chegar lá. Uma perfeição relativa, mas é a perfeição. Neste imenso universo existem milhões, zilhões, trilhões, não sei quantos ons de planetas, escolas, que servem, né, de estágio para nós espíritos podermos fazer todo esse aprendizado que a gente precisa, todas essas oportunidades, né? Então as leis divinas, a gente poderia dizer assim, são iguais, elas funcionam igualmente para o universo?
Sim, mas elas estão apropriadas para cada nível de desenvolvimento. Por exemplo, o planeta Terra. O planeta Terra, ele é uma escola para espíritos ainda num estágio de imperfeição, onde a gente ainda está naquela condição de provas e expiações, onde o mal ainda supera o bem, ou seja, somos espíritos ainda teimosos, orgulhosos, egoístas, que se deixar a gente faz a vontade da gente, não faz a vontade de Deus, que a gente olha sempre a nossa vontade primeiro, né? Os nossos interesses, o interesse do outro fica para depois. Quando a gente olha para o outro, geralmente é para criticar, para apontar e não para acolher. Então, sendo dessa forma, no planeta Terra, as leis, todas elas, inclusive a lei da conservação, elas têm um funcionamento característico para nós. Assim como todas as escolas. É muito bonito quando a gente faz essa comparação. Porque se a gente comparar a pedagogia que é utilizada para o nível fundamental e for comparar a pedagogia usada no colegial, a gente vai ver que é diferente, né? No fundamental, inclusive porque ele é muito grande, compõe uma série de faixas etárias, ali a gente supõe que aquele indivíduo está desenvolvendo conhecimento, mas também responsabilidade. Ele está aprendendo. E lá no colegial, a gente supõe que o aluno já tem um pouquinho mais de responsabilidade, já sabe quais são seus objetivos. Então, a gente trata de forma diferente e as normas são diferentes. Assim para com os planetas e assim para com a Terra. Então, aqui as normas são rígidas, não é? Ninguém é enganado. Inclusive no Evangelho de Jesus, ele fala que nós temos sim a necessidade do trabalho, a necessidade do esforço, a necessidade do aprendizado. Ninguém falou para a gente, né, principalmente a espiritualidade, o Mestre Jesus, que a gente estava aqui num parquinho de diversão. É sempre a questão do trabalho, do esforço, da superação, do passar por dificuldades, é essa característica para todos nós. Talvez uns mais, outros menos, mas para todos vai acontecer situações em que a gente vai ter que ser provado, condições em que a gente vai ter que ser corrigido, e assim funcionam as leis. Inclusive, a lei que estamos vendo aqui, a lei de conservação. Muito bem. Então, aqui na condição da lei de conservação, a gente vai ver então que se precisamos de um corpo material, né, o Pai nos dá a condição do aprender a buscar aquilo que é necessário e que existe na natureza para manter esse corpinho funcionando. Por exemplo, a gente poderia buscar desde lá da fase animal, né, o instinto. Os bichinhos não têm um instinto? O instinto é a construção de um aprendizado, não é que Deus coloca lá na cabeça do bichinho aquilo pronto. O bichinho vai aprendendo quantas e quantas vezes passou, né? Por exemplo, lá o coelho sai da toca, vem a raposa e come ele. Aí ele, né, a prole vai aprender, poxa, aquele indivíduo foi comido pela raposa porque ele não observou determinadas coisas. Então, a prole, os descendentes, vão aprendendo a se virar com a raposa e vai criando, estimulando todos os sensores e conhecimentos, formando o instinto. O instinto não vem pronto, ele vai sendo construído assim como tudo em nós, né? Por isso que a gente fala de escolas de aprendizado. Bom, muito bem. Dos animais nós herdamos o instinto, já mais avançado, com a capacidade do pensar que dá a nossa inteligência. Então, nós temos já dentro de nós essa força que nos coloca, né, com a necessidade de buscar aquilo que é essencial para mantermos a nossa vida. E a gente quer ficar vivo. Olha o plano de Deus, né? Então, ele dá pra gente, mas ao mesmo tempo ele faz
né? Com que venhamos com essa força dentro de nós, do instinto da conservação, para mantermos aqui e cursar os aprendizados do planeta Terra. Ele não quer que a gente vá embora, né? Que nem o aluno que cabula a aula. Não! Ele dá para a gente essa força, o instinto de conservação, de nos manter vivos aqui e experienciar todas as etapas que a gente precisa experienciar para construir o nosso objetivo. Isso está lá no Evangelho de Jesus, né? Quando ele fala assim, sede logo, pois perfeitos, ele está falando para a gente, aproveita das situações, aproveite de tudo aquilo que vos rodeia para aprender, para se melhorar. Depois tem um outro pedaço no Evangelho que ele fala assim, vim para que tenhais vida e vida em abundância. Sim, porque nessa condição de estarmos aqui no planeta Terra, de melhorarmos a nós mesmos, de fazer esse curso de autoeducação e aperfeiçoamento, ao mesmo tempo que a gente vai realizando as nossas tarefas, as nossas funções, seja de filho, de pai, de mãe, nós temos também a realização do ser, né? Então, eu, enquanto filho de Deus, fazendo a minha boa parte, eu vou poder sim ser bom exemplo, eu vou poder colaborar, eu vou poder utilizar os recursos da natureza com sabedoria e não vou deixar faltar para o nosso semelhante, porque a terra ela provê. Deus criou o sistema perfeito, a terra ela é capaz de prover a humanidade. Não está provendo porque alguns detêm muito para si mesmo e falta para muitos, não é? Mas dentro do plano de Deus, como de Jesus vim, né, para que tenhais vida e vida em abundância, dentro do plano de Deus, nós poderíamos estar levando uma vida muito agradável. Todos nós, não haveria necessidades, não haveria falta das coisas, né? Não haveria falta do necessário. Mas por conta ainda da índole que carregamos, do egoísmo, do orgulho, muitos ainda sofrem, né, por essa questão. Mas não é a vontade do Pai, não é? Então aí já vai se mostrando a qualidade dos espíritos que aqui estão. Então, a vontade de Deus é que nessa escola possamos, enquanto ser social, bem utilizar os recursos naturais com equilíbrio, promovendo o atendimento das nossas necessidades, mas também a de nossos irmãos. Utilizar nossas virtudes, inteligência moral, sendo bom cidadão, bom irmão, bom amigo, bom filho de Deus, exemplo de amor e caridade, sabendo estender a mão e o coração ao semelhante. Tudo que estiver fora deste plano não faz parte do plano de Deus. Quando inventamos necessidades extras de sofrimento, de castigo, de penitências, estamos escolhendo atalhos ou esconderijos para não cumprir a vontade de Deus. Com o plano de Deus para nós, há sempre uma grande família para acolher, para participar, para ser o bom exemplo, para amparar, né, uns aos outros. E aí a gente tem umas questões aqui no Livro dos Espíritos, como nós falamos, né, que fala o seguinte. Então, a 725. Que pensar das mutilações praticadas no corpo do homem ou dos animais, como nós falamos ali, né? Tudo o que não faz sentido dentro da lei de amor não é plano de Deus. É coisa do homem, né? Que deixou a mente doente ou desviou do caminho. Porque é lógico, né? Para cumprir com o plano de Deus, eu preciso olhar para mim, corrigir as minhas más tendências. Eu não quero olhar para mim, não. Então, eu vou disfarçar, eu vou criar um outro caminho, uma fantasia de que talvez se eu fizer assim, buscar mais sofrimento,
talvez eu vá agradar a Deus. Então, assim, gente, isso é muito coisa de criança mesmo, né? A gente precisa entender que no plano de Deus só há amor. O sofrimento, a dor e a dificuldade, ela exige de nós o esforço, né? A superação. Não é o castigo, não é penitência, né? A dificuldade que tem aqui no planeta Terra. Agora, se a gente se arranja mais, aí fica por nossa conta, porque isso não é o plano de Deus. Por isso que Jesus fala, vim para que tenhais vida em abundância. Deus não é cruel, Deus é Pai. Se a gente está sofrendo, se existe tanta guerra, tanta dificuldade, não é porque Deus gosta de ver a gente sofrer, mas é porque nós ainda somos criaturas muito difíceis. Há muito orgulho, há muito egoísmo. E por isso nós sofremos, porque é lei de justiça, não é? Deus não passa a régua, nem passa a mão na nossa cabeça. Então, somos responsáveis por aquilo que fazemos, colhemos aquilo que plantamos. E aí vem o sofrimento. Agora, não adianta se colocar mais sofrimento na tentativa. Então, Deus quer ver nosso sofrimento, porque olha as guerras, olha os incêndios. Isso está existindo por nossa responsabilidade, não é porque Deus quer, né? Então, se a gente fosse colocar mais sofrimento, problema da gente. E não vai agradar a Deus, não vai trazer mérito nenhum. Então, é isso que o plano espiritual responde para Kardec. Aqui vem semelhante pergunta. Olha o que o plano espiritual fala para o Kardec, né? Porque o Kardec quis lá. Mas o Kardec fez direitinho, ele foi, né, forçando a barra para o plano espiritual também falar. O plano espiritual fala para o Kardec. Aqui vem essa primeira pergunta, como quem quer dizer, por que você está me perguntando isso? Já não expliquei? Já não explicamos? Perguntai sempre se uma coisa é útil. O que é inútil não pode ser agradável a Deus. O que é prejudicial lhe é sempre desagradável. Lógico, porque Deus não quer ver ninguém sofrer. Porque ficais sabendo, Deus só é sensível aos sentimentos que elevam a alma para Ele. E é praticando as suas leis, em vez de violá-las, que podereis sacudir o jugo de vossa matéria terrena, ou seja, tirar o peso. A gente não tem aquela frase que o bem apaga uma multidão de pecados? E gente, quando a gente pratica a caridade, é aí que fica mais leve a cruz que a gente tem que carregar. Lógico, porque praticando a caridade, ajudando o nosso irmão que está no caminho, de várias formas, como nós já falamos, seja na forma material, seja através do perdão, seja do acolhimento carinhoso, um monte de formas, nós vamos estar ajudando um coraçãozinho no caminho, que está ali naquele caminho esperando por nós. E não só ele nós vamos ajudar e agradar, mas também os irmãos espirituais que o abraçam. Então, quando eu estou ali fazendo caridade a alguém, eu estou ganhando, arrebanhando uma porção de amigos que também poderão me ajudar quando eu estiver em necessidade, em erro. Por isso que fala, o bem, onde quer que a gente praticar, né, vai apagar a multidão dos nossos pecados. Outra perguntinha, 726. Se os sofrimentos deste mundo nos elevam, porque a gente viu, né, que aqui é uma escola, que a gente precisa passar pelas provas, pelas dificuldades, superar. Então, vai vendo o raciocínio do Kardec. Se os sofrimentos deste mundo nos elevam, conforme os suportamos, poderemos elevar-nos pelos sofrimentos que criarmos voluntariamente? É como se o Kardec estivesse martelando de novo no mesmo prego, né? O que vocês acham que vai vir a resposta, né? Ele já falou aqui que não, que só é útil para Deus o amor, o que pudermos fazer de útil ao outro. Então, poderemos elevar-nos pelos sofrimentos que nos criarmos voluntariamente? Resposta do plano espiritual. Os únicos sofrimentos que elevam
são os naturais, aqueles que vêm da vida. O que a escola da vida nos propõe, as dificuldades, os obstáculos, os ensinamentos. Então, estes propõem para nós, sim, um sofrer. É uma ação que essas dificuldades criam sobre nós, não é verdade? Tem horas que a gente nem sabe, nossa, mas por que está acontecendo isso comigo? A gente até pergunta para o plano espiritual, né? Nossa Senhora, olha, não imaginava que isso pudesse acontecer comigo, seja uma situação familiar, seja uma situação de doença, seja uma situação de dificuldade financeira. Quantas dificuldades não aparecem que a gente não espera, não é? E a gente, muitas vezes na nossa prece, pergunta, quer ouvir o plano espiritual através de uma intuição, e eles ficam caladinhos. Por quê? Porque ali está a prova da fé, a prova da coragem, a prova da resignação, da gente não ficar reclamando, da gente buscar meditar, acalmar, buscar recursos e virtudes internas para superar aquele período, né? Buscar dar tempo, confiar em Deus. Então, todos esses sofrimentos, né? Essas dificuldades que tem essa característica que a vida nos dá, essas são naturais e úteis, porque vêm de Deus, das leis divinas. Não é Deus que manda também, mas são as leis divinas que nos ensinam, nos acolhem para que possamos evoluir, desenvolver os nossos potenciais, as nossas virtudes. Os sofrimentos voluntários não servem para nada, diz o plano espiritual. É tudo resposta do plano espiritual. Quando nada valem para o bem de outros. Então, se aquele sofrimento, né, que eu estou me impondo, não vale de nada, não vai beneficiar ninguém, não vai servir de bom exemplo, não vai levar um prato de comida, não vai levar um agasalho, não vai levar o perdão, não vai levar uma palavra de carinho, mijou, porque não resolveu. Crês que os que abreviam a vida através de rigores sobre-humanos, como fazem os bonzos, os faquires e alguns fanáticos de tantas seitas, avançam na sua senda? Então, não, né, gente? Porque estão ferindo o próprio corpo, perdendo tempo, que é preciosíssimo para nós espíritos aqui, não é? Para que a gente possa realizar as nossas melhoras, a nossa reforma íntima, porque, ó, às vezes para mudar uma coisinha pequenininha da gente, nossa, leva a encarnação inteira, e às vezes a encarnação inteira não dá conta. São muitos itens para a gente resolver, e às vezes um só para ser resolvido, às vezes leva a encarnação inteira da gente, porque a gente levanta, cai, tromba, cai, né? A gente não firma a nossa postura moral. Então, perder tempo não vale de nada. Então, isso assim, não vale, não tem mérito nenhum. Por quê? Porque não trabalham antes em favor dos seus semelhantes, que vistam o indigente, consolem o que chora, trabalhem pelo que está enfermo, sofram privações para o alívio dos infelizes, e então sua vida será útil e agradável a Deus, como de muitos missionários. Não foi assim a irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, tantos outros irmãos tiveram privações. Mas essas privações foram a benefício de muitos irmãos, de muitos corações, e continua sendo, porque são exemplos de amor, de caridade. Quando, nos sofrimentos voluntários a que se sujeita, o homem não tem em vista senão a si mesmo, trata-se de egoísmo. Quando alguém sofre pelos outros, pratica a caridade. São esses os preceitos do Cristo. Então, se eu tenho, né, uma sacola na mão, eu vou pela rua, nessa sacola tem alguns pães, ou tem alguma comida, e eu encontro com o irmão faminto no meio da rua, né, ou na calçada,
é meu dever ajudar, né? Então, mas eu vou ficar sem o pão, se eu vou ficar sem aquele prato de comida, vai ser meritório, porque eu ajudei aquele meu irmão ali no caminho, né? E tantas outras formas da gente ajudar. Aí a outra perguntinha, 727. Se não devemos criar para nós sofrimentos voluntários que não são de nenhuma utilidade para os outros, devemos, no entanto, preservar-nos dos que prevemos ou do que nos ameaçam? Sim, né? Por isso que Deus deu o instinto de conservação para nós. Então, se a gente não deve criar sofrimentos extras, que não serve de nada, não tem mérito nenhum, a gente tem que prestar atenção, sim, para cuidar bem do nosso corpo, para que quando Deus mandar, as leis de Deus mandarem, né, alguma privação, alguma questão de dificuldade, a gente esteja no nosso vigor físico, a gente esteja com a nossa capacidade mental aguçada, né? Então, aproveitar dos recursos para nos fortalecer, porque a vida é assim, não é verdade? Tem horas que tá sol, de repente se apronta a tempestade, depois vem o sol de novo, então a gente tem que ficar esperto, não é assim? Então, eu vou ter que sair, vou ter que enfrentar o temporal, ainda vou levar meu guarda-chuva, vou saber direitinho a região que alaga. Então, a gente vai cuidando da gente para que a gente possa enfrentar, passar pelos períodos difíceis sem acabar com a nossa existência. Então, diz o plano espiritual, o instinto de conservação foi dado a todos os seres contra os perigos dos sofrimentos. Fustigai o vosso espírito, e não o vosso corpo. Mortificai o vosso orgulho, sufocai o vosso egoísmo, que se assemelha a uma serpente, a vos devorar o coração, e fareis mais pelo vosso adiantamento do que por meio de rigores que não pertencem a este século. Porque é coisa dos Afonsinho, né? De gente que não tinha ainda a capacidade de entendimento, de um grupo de seres humanos que ainda não tinham os aprendizados da doutrina. Então, hoje a gente tem tantas luzes a nosso dispor, tantos conhecimentos bonitos, a gente não precisa ficar perdendo tempo, nem desprezando esse corpo físico, né? Maltratando, achando que vai conquistar, né? Uma espiritualidade melhor, porque está fazendo penitência. Não, gente. Assim, até separei aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, leitura recomendada, para poder entender bem. É o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, é o item 5 e 6, o óbolo da viúva. O óbolo da viúva é a parábola certinha, e depois vem os comentários, né, do Kardec, para a gente entender o que é realmente o sacrifício meritório a Deus. E que todos nós podemos fazer, sejamos pobres, ricos, remediados, sempre tem um jeitinho da gente colaborar com a família de Deus. E é isso que Ele está esperando. Por que será que Ele tem esse plano para a gente, para nos tornar perfeitos? Porque Ele quer a nossa colaboração. Que pai, que mãe não quer que os filhos colaborem? Não é assim? Então Deus, na sua perfeição, também está esperando por nós. E a gente, então, precisa agilizar, né? Então, vamos aqui, agradecendo a oportunidade de nos reunir mais uma vez, pedindo a bênção, a proteção divina para todos, que possamos este ano atravessar por situações, sejam boas, sejam difíceis, com muita fé, com muita alegria de ser cristão. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus.